A gente não sabe, mas um dia talvez a gente precise de sangue. Por isso é tão importante que haja solidariedade e doação. E nessa época do ano, os hemocentros de todo o país amargam a falta de doadores. Muitas vezes, o que atrapalha até mesmo essa doação é o quê? A falta de informação. Por isso eu convidei mais uma vez a Ludmila Martins, que é coordenadora de captação do Hemocentro de Uberlândia, que nós vamos trazer hoje para vocês os mitos e verdades na hora de doar sangue. São tantos que circulam, né, por aí nas conversas, e você pode participar comigo pelo 99897.000. Ludmila, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade. Vamos começar nossa conversa dizendo que agora, esse mês, principalmente, é um mês bem crítico para os hemocentros, né? É verdade. Historicamente, no mês de julho, em função da queda nas temperaturas, a gente registra uma queda no comparecimento de doadores. Acho que as pessoas ficam um pouquinho mais de preguiça de levantar na cama de manhãzinha, né? Então, a gente realmente registra uma queda no comparecimento nessa época do ano. Mas a gente tem horário à tarde também, não tem? Sim. Quando a pessoa está ali, né? Está muito frio. Deixa para ir depois do almoço. O Hemocentro funciona na segunda e na quarta, também no período da tarde, das 14 às 17 horas. Todos os dias de manhã, de segunda a sexta, entre 7 e 11h30, e à tarde, às segundas e quartas-feiras. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? A Ludmila vai nos ajudar, e lembrando que você pode participar conosco pelo 99897.000. A gente tem ali, olha, mitos e verdades. Vou pedir para o pessoal colocar no monitor para mim, pode ser? Obrigada, Bruno. Há risco de contaminação durante a doação de sangue? Não, nenhum. É um procedimento extremamente seguro. O material, até para quem já doou, sabe que é impossível existir um reaproveitamento da agulha. A própria estrutura da bolsa não permite isso. Então, não há risco nenhum de contaminação no momento da doação. E é uma dúvida que chega muito para vocês? É uma pergunta que o pessoal faz? Com certeza. Eu acho que isso, alguns mitos vêm de tempos atrás, né? Isso persistiu no imaginário das pessoas. Então, às vezes a pessoa pensa, eu posso contrair alguma doença doando sangue, mas não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Muito bem. Vamos para a próxima, né? A gente tem ali, quem já recebeu sangue não pode ser doador. Pode, sim. É preciso esperar o intervalo de 1 ano, a pessoa que recebeu transfusão de sangue, 1 ano depois ela fica em condições de fazer a doação. Muitas vezes o que precisa ser avaliado é o motivo pelo qual houve a necessidade de receber a transfusão. Talvez o impedimento parta daí, né, e não da transfusão em si. E quando a pessoa vai receber esse sangue, né, quando ela precisa da transfusão, esse sangue já passou por uma série de exames também, não é? Sim, todo o sangue coletado que vai ser transfundido, ele é submetido aos exames de HIV, hepatite, chagas, sífilis e HTLV, que são as doenças transmissíveis pelo sangue. Muito bem. Vamos para a próxima, se é mito ou verdade, com a ajuda da Ludmila Martins. O sangue engrossa, o sangue afina, também tem muito isso, né? Muito. Não, o sangue não engrossa, não afina, não aumenta, não diminui, não emagrece, não engorda, porque isso também existe esse tipo de preocupação. E se eu doar uma vez, eu tenho que doar sempre? Não, também não. O volume retirado ele vai ser reposto pelo seu organismo na mesma quantidade, nem mais, nem menos, nem mais fino, nem mais grosso. Então não há nenhuma dessas consequências, com certeza. Quando eu vou doar, quanto de sangue é retirado? O volume retirado é entre 400 e 450 ml, a depender do peso do doador. Então, o peso mínimo é 50 quilos, e aí para essa pessoa a gente vai colher 400 ml de sangue progressivamente. Acima de 55 quilos, colhe-se 450 para todo mundo. Muito bem. Chegou uma pergunta aqui, a gente vai fazer uma pausa na nossa cartela. A Marluce contou que é diabética e falaram que ela não pode doar por causa disso, por ter o diabetes. Se ela é diabética e faz uso da insulina, realmente há um impedimento para doação. Agora, se ela é diabética, mas não faz uso da insulina, aí vai depender da avaliação do médico. Então, é preciso que ela, primeiro, tenha um laudo do médico que a assiste, dizendo que ela está liberada para doar, e aí ela vai ser submetida à avaliação do médico hematologista responsável no Hemocentro. Viu só? Então, olha, minha amiga Marluce, está aí o esclarecimento. Vamos para a última, né, dessa primeira cartela. Quem tem tatuagem não pode doar. Pode, Aqui pode eu tenho. sim. É também preciso aguardar um intervalo de 12 meses para fazer a doação, mas não há impedimento. Aí eu aproveito para fazer um esclarecimento. Todas essas normas, elas não são definidas pelo Hemocentro de Uberlândia. Elas são padronizadas pelo Ministério da Saúde, publicadas através de
portaria e são periodicamente revistas. Então, há muito tempo atrás, a tatuagem tinha um intervalo de 10 anos. Mas aí, à medida que a gente vai tendo números, subsídios, que a medicina vai evoluindo também, essas normas vão sendo flexibilizadas. Então, hoje o intervalo é de 1 ano. Por quê? Não deixa de ser um procedimento onde existe um risco. É claro que a gente espera que a pessoa se certifique do local onde ela vai fazer, das condições de higiene, de esterilização do material, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Então, como é um procedimento que existe um determinado risco, um risco embutido, o Ministério da Saúde estabelece um intervalo de segurança, que nesse caso é de 1 ano. De 1 ano. Deixa eu trazer mais uma pergunta antes da gente ir para o intervalo, lembrando que você pode continuar participando. Quem fez bariátrica? A pergunta da Sara. Pode doar? Não. Quem Não fez pode. bariátrica tem uma inaptidão definitiva e aí é para preservar a saúde da pessoa. Muitas vezes a pessoa que fez a cirurgia bariátrica, ela costuma ter anemia por um determinado tempo, deficiência de vitaminas em algumas situações. Então, por enquanto, existe uma inaptidão definitiva. Como eu disse, essas normas são revistas. Então, pode ser que em um determinado momento, numa dessas revisões, haja uma liberação. Mas hoje não. Hoje quem faz a cirurgia bariátrica realmente fica impedido de doar. Por quê? Em virtude, por causa da possibilidade de anemia, né, normalmente tem hemoglobina mais baixa, pode ter alguma deficiência de alguns tipos de vitaminas, então é para preservar a saúde da pessoa, não que haja nada de errado com o sangue. Muito bem. Estão chegando muitas perguntas aqui para a Ludmila. A gente vai fazer um pequeno intervalo, 99897.000 é o nosso telefone e você participa perguntando sobre doação de sangue. 16 a cada 1.000 brasileiros são doadores de sangue. É pouco diante da necessidade. A meta da Organização Mundial da Saúde é que 1 a 3% dos habitantes de um país sejam doadores. É isso mesmo, Ludmila? Essa conta aí, até 3% de doadores, ajudaria bastante? Na verdade, fala-se até 5, mas 3 já seria um número bem razoável. Na nossa região, a gente tem um número bem melhor do que a média nacional, mas ainda abaixo do preconizado pela OMS. Se Deus quiser, com todas essas informações que a gente traz, a gente Tomara. vai melhorar isso aí. E olha, a gente está falando hoje sobre mitos e verdades sobre doação de sangue. Eu estou com a Ludmila Martins, que é do Hemocentro aqui de Uberlândia. E a Simone pergunta: Mônica, eu já doei sangue uma vez, quero saber se o Hemocentro vai até a casa da gente para coletar esse sangue. Não vai. Não a pessoa vai, tem né? que se deslocar até o Hemocentro, porque por toda a estrutura que a doação requer, seria inviável que conseguir fazer isso, né? A gente não dispõe de um quadro funcional para poder, nós precisaremos de um médico, um enfermeiro, um funcionário administrativo, então não é possível, tem que se deslocar até o Hemocentro mesmo. É toda uma estrutura, assim, né? Exatamente. Existe uma ordem ali para você poder doar seu sangue. Mas faça isso, minha amiga, volte a doar, viu? A Tiesley, não sei se é homem ou se é mulher, Tiesley, sempre foi doador de sangue e plaquetas, porém teve um linfoma, passou por quimioterapia e radioterapia. Já terminou o tratamento há 2 anos, pode voltar a doar? Não, nesse caso não. Também existe uma inaptidão definitiva para quem teve linfomas. Antigamente os hemocentros não aceitavam como doadores pessoas em situação grupo de risco, né? Pessoas que... que não mantêm relacionamento fixo e homossexuais. E hoje, como esse grupo é tratado pelos hemocentros? Na verdade, existe um critério a ser seguido. No momento da triagem, isso é abordado, então é perguntado sobre parceiros sexuais, tem parceiro fixo ou não, e dependendo da resposta do doador, ele vai ser considerado apto naquele dia para fazer a doação ou vai ser orientado a aguardar um determinado intervalo. Muito bem. Vamos para mais mitos e verdades? Já volto com as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Quem toma alguma vacina tem que esperar um tempo para doar, tá? Vacinar ali, mas é para doar. Isso. Tétano, hepatite e gripe são 48 horas, as demais vacinas 4 semanas. E aí tem que esperar esse tempo. Vamos para a próxima? Quem tem pressão alta não pode doar. Depende. Depende? Primeiro, nem todo medicamento para pressão impede a doação, é preciso avaliar. Só os beta-bloqueadores é que são impeditivos. Os demais medicamentos não há problema em fazer uso deles. Aí vai depender de como a pressão está naquele dia. Existe a pressão máxima, né? Então ela não pode estar acima de 15. Mas se ela estiver com a pressão normalizada e se o medicamento que o doador fizer uso não for beta-bloqueador, ele pode fazer a doação. Aí se tiver dúvida, pode ligar lá no Hemocentro, a gente checa a partir do
medicamento para ver se ele está na lista dos liberados. Tá, e qual que é o telefone do Hemocentro, já aproveitando? 3088, 9236 ou 9238. Muito bem, daqui a pouquinho a gente repete para você. O Danilo tem 37 anos e nunca doou sangue. Está tomando antibiótico para uma rinite alérgica. É possível doar sangue mesmo assim? É a dúvida dele. Não, fazendo uso de antibiótico não. É preciso terminar o tratamento e 15 dias depois ele fica liberado para doar. Muito bem, um tempinho curto, né? Vamos para mais mitos e verdades com a ajuda da Ludmila. Grávidas não podem doar sangue. Não, grávidas né? não. As mulheres que deram à luz, se foi parto normal, tem que aguardar um período de 3 meses, cesárea 6 meses, desde que não estejam amamentando. Se estiverem amamentando, só depois de 12 meses para fazer a doação. Muito bem. Mônica, bom dia. Fiz cirurgia de refluxo em fevereiro. Já posso doar sangue? Teria que saber como que foi a cirurgia, mas normalmente 6 meses. Então, 6 fevereiro, meses. agosto, ela estaria liberada para fazer a doação. Ó, uma amiga nossa, a Vanilce, lá de Uberaba, está chegando agora do plantão. Então, bom descanso para você e obrigada por nos deixar fazer parte aí do seu dia, viu? Quem já teve câncer nunca poderá doar, porque doar sangue sempre foi um desejo dela, sempre uma vontade dela. Antes não deixavam porque tinha pressão baixa. Depois que tive câncer de mama, ainda não posso, isso é fato. Sim. É a mesma história lá do linfoma? Mesma história do linfoma. Como eu falei antes, essas normas são revistas, né? Mas atualmente a norma válida é que quem teve qualquer tipo de câncer não pode fazer a doação. Muito bem. Vamos lá para mais um mito e verdade aqui com a Ludmila. Quem faz uso de algum medicamento também não pode doar. A gente falou de quem usa certos medicamentos da pressão alta, né? Não são todos os medicamentos que impedem a doação. Por exemplo, o anticoncepcional não impede a doação. Isso tem que ser avaliado caso a caso, porque aí não é só o medicamento, mas é o motivo pelo qual a pessoa faz uso. Então, são situações que têm que ser avaliadas Bem individualmente. Chegou uma outra pergunta aqui, eu vou lendo aqui na hora, viu, Ludmila? Sobre a doação de sangue. Já não está na hora de rever os critérios para doadores? Por exemplo, homossexuais não podem doar. Já teve um amigo que foi ao Hemocentro e ele não pôde doar. É o que você falou, vai se revisando isso tudo, né? Eu também acho que há muitos critérios que precisam ser revistos, só que a compreensão nesse caso precisa vir do fato de que não é o Hemocentro quem determina essas regras, a gente só segue o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, se o Ministério da Saúde rever a questão do impedimento temporário para o homossexual, a gente automaticamente acata isso. Mas eu também acho que existem algumas questões que precisam ser revistas. Mas também vale afirmar que as normas, elas são baseadas nas evidências epidemiológicas que existem hoje, né? Então, existe todo um estudo que subsidia essas normas para doação de sangue. Qual a idade máxima? Nossa amiga pergunta. Ela tem 67 anos e quer saber se pode doar. É a Rosângela. A idade máxima são 69 anos, mas cabe uma ressalva. A primeira doação tem que ter ocorrido até os 60. Então, se ela tem 67 e nunca doou, ela não pode doar. Mas se ela doou em algum momento da vida anteriormente, ela pode doar até os 69 anos. Então, está explicada para nossa amiga. Quem está acima do peso pode doar sangue? É a Juliana. Uma vez eu fui e não pude doar por causa do excesso de peso. Isso tem relação também? Já houve uma época em que realmente foi impedimento. Hoje, o que ela normalmente, se ela faz algum tipo de acompanhamento, é importante que ela leve o laudo do médico, né? Mas vai depender da avaliação do médico responsável no Hemocentro. Se não tiver nenhum outro mal associado, né? Aí a gente está falando da pressão alta, algum risco cardiovascular, não há impedimento para fazer a doação. Mas houve uma época que sim, tá? Então, né? só para dizer que certamente... Né, foi nessa época, né? Sim. Muito bem. Lá em Araguari tem um amigo nosso que já tentou doar, mas como ele usa medicamento para hipertensão, ele não pôde. Então entra naquela sua lista dos beta-bloqueadores, né? Deixa eu ver aqui, a Tatiane de Uberlândia sempre teve vontade de doar. Porém, o horário de atendimento do Hemocentro, eu estava até conversando isso aqui com a Ludmila antes da gente voltar, né? Ela não consegue ir, ela não consegue ter essa logística. Alguma possibilidade de começar a atender fora do horário comercial? Vocês estão fazendo um projeto piloto, né? Isso. Na quarta-feira passada, nós atendemos pela primeira vez num horário estendido. Então, atendemos das 7 às 11h30 e depois das 14 às 20 horas. Funcionou muito bem, a gente teve uma procura muito grande. Foi muito elogiado justamente por isso. Então, todas as pessoas que procuraram diziam: o horário é restrito, é limitado, que importante estar atendendo nesse outro horário. Então, a nossa ideia é
conseguir estabelecer uma rotina para termos esse horário de atendimento. Então, em breve, a gente está fazendo uma avaliação, né, do quadro funcional mesmo, mas em breve a gente vai ter essa resposta para a população. Você passa para a gente avisar? Claro, pode Tá deixar. bom, muito obrigada, viu? Tem como fazer um mutirão para doação de sangue nos bairros? Então, a gente fez isso durante bastante tempo. Que é o que nós chamávamos de coletas externas, então em empresas, em escolas, em universidades, em pontos diferentes de Uberlândia para poder facilitar o acesso à doação, que a gente sabe que também é uma das principais dificuldades. Às vezes a pessoa até reconhece a importância, a necessidade, tem um desejo de doar, mas não tem como se deslocar até aqui, né, até o Umuarama. Desde setembro de 2018 a gente está sem fazer essas coletas externas por uma questão de pessoal. Então a gente está recompondo o nosso quadro para poder retomar esse projeto. A gente faz agora uma nesse sábado em Monte Carmelo, vai ser a primeira desde setembro, e aí a ideia, a partir do segundo semestre, é poder retomar essa ação. Na sexta-feira a gente vai trazer mais informação para os nossos amigos de Monte Carmelo. Quem tem herpes pode doar? Depende, não pode estar com a herpes, né? Se ela tiver com a herpes naquele momento, aí não. Né? Aí tem que esperar desaparecer completamente e aguardar 15 dias para poder fazer a doação. Luhan, eu vou fazer só mais uma perguntinha aqui, viu? Porque o nosso tempo, infelizmente, está terminando. A Cíntia de Araguari tem 28 anos e queria muito doar sangue, mas teve hepatite A com 10 anos. Aí vem aquela informação de que acusam no sangue outros, nos falam que ainda está lá no sangue, né? E ela quer saber se tem problema, se não tem, o que ela pode fazer? Se a pessoa teve hepatite antes, até os 11 anos de idade, no caso dela foi com 10, não há impedimento, ela pode fazer a doação. Né? Após aos 11 anos é que não pode fazer a doação, mas se foi antes disso, não tem problema. Para a gente fechar, além da doação de sangue, por exemplo, para quem passa por uma cirurgia, eu posso também, no momento, fazer a doação de medula, que também é o sangue, né? Sim. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa que vai até o Hemocentro para fazer a doação já quer também fazer o cadastro para doação de medula. Então, o processo é rápido, ela vai fazer um cadastro à parte e no momento da doação a gente coleta uma amostra a mais, são 5 ml, para poder fazer o teste de compatibilidade e incluí-lo também no Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea. Viu só? Ludmila, eu amei você ter vindo, ter, aceitado o meu convite, para a gente poder esclarecer mais. Você viu quanto de pessoas que nós ajudamos. A gente sabe que tem muitas dúvidas ainda. Não é? E a gente vai voltar a falar, né? Quando você quiser. Tá bom. E olha só, na sexta-feira, para você de Monte Carmelo, a gente traz mais informação, tá bom? Sobre essa coleta que vai ter na cidade. Ludmila Martins, coordenadora de captação lá do Hemocentro aqui de Uberlândia. Obrigada, Ludmila. Obrigada a você. Viu? Boa semana e obrigada a você também, que participou conosco, viu?